nosso primeiro ciclo de auditoria, a gente, em um dos slides, a gente mostrou um ciclo de como é que é o processo de auditoria. Começa lá pelo contrato, e uma base para tudo isso, para desenvolver a atividade de auditoria, é o seu planejamento. Na verdade, é o planejamento, a avaliação de risco e a questão da materialidade, que é o primeiro que a gente vai discutir agora nesse primeiro vídeo desse terceiro ciclo de auditoria. Então vamos começar a trabalhar esse conteúdo. Quando a gente discutiu perícia, a gente já falou atrás, já que eu estava discutindo planejamento, já discuti planejamento, né? Aliás, muitas coisas das normas de auditoria e perícia são iguais, tá? Mas o processo de planejamento serve para qualquer coisa que você vai fazer em aspectos de gestão na área contábil, né? Então, e aqui no conceito do planejamento de auditoria entram dois conceitos que são importantes. Então, o planejamento de auditoria envolve a definição de estratégia global, esse é o primeiro ponto importante, para o trabalho, e desenvolvimento do plano de auditoria, que é o segundo ponto. Um planejamento adequado é benéfico para a auditoria nas demonstrações de várias maneiras, inclusive para auxiliar o auditor a dedicação à atenção apropriada às áreas importantes, então lá eu vou me dedicar às áreas mais importantes, auxiliar o auditor a identificar e resolver tempestividades e problemas potenciais, auxilia o auditor a organizar adequadamente o trabalho da auditoria para que seja realizado de forma eficaz e eficiente, auxiliar na seleção de membros da equipe de trabalho com níveis apropriados de capacidade e competência para responder aos riscos esperados e na alocação apropriada de tarefas. Ou seja, se eu sei como é que a organização, os problemas que ela tem no planejamento, eu já sei, ó, eu preciso desse profissional ou vou precisar desse especialista, tá certo? Então entra esse ponto. Facilitar a direção e supervisão dos membros da equipe e a revisão dos seus trabalhos. Vou voltar a repetir isso. No processo de auditoria, as pessoas vão fazendo, principalmente os níveis mais baixos, os assistentes, os pica-paus, os trainees, né? É, mas esses trabalhos têm que ser revisados por pessoas sêniores. Então, é um processo de revisão dos conteúdos, dos trabalhos efetuados. Então, no planejamento também já se define como é que é o cronograma dessa revisão. Em último ponto, auxiliar, se for o caso, na coordenação do trabalho realizado por outros auditores e especialistas. Bem, como a gente já viu, o objetivo da auditora é planejar a auditoria realizada de forma eficaz. Ou seja, eu não posso ter perda de tempo, eu preciso imaginar, porque a gente vai ver daqui a pouco que no planejamento já define a quantidade de horas, eu preciso fazer com as horas que estão no contrato, né, então eu preciso fazer um bom planejamento. O auditor deve estabelecer uma estratégia global de auditoria que defina o alcance, a época e a direção da auditoria para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria. Ou seja, esse plano geral, o planejamento, vai me ajudar a auxiliar o plano, que é o plano, como a gente já falou no slide anterior, é o processo detalhado, não é o global, é mais um processo detalhado do dia a dia. Ao definir, então, a estratégia global, o auditor deve identificar as características do trabalho para definir o seu alcance, definir o objetivo do relatório do trabalho de forma a planejar a época da auditoria e a natureza das comunicações requeridas. Então, tem empresas que precisam da auditoria antes, outras depois, porque eu posso ter normas legais, como por exemplo a CVM 31 de março. Considerar os fatores que no julgamento profissional do auditor são significativos para orientar o esforço da equipe de trabalho. Isso aqui vem muito da experiência profissional, são os pontos mais importantes a serem pensados. Considerar os resultados das atividades preliminares de trabalho da auditoria e, quando aplicável, se é relevante, o conhecimento obtido em outros trabalhos realizados pelo sócio do trabalho para a entidade. Ou seja, experiências de anos anteriores feitos nessa empresa ou empresas similares. Determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho. Então, aqui é um planejamento mais geral. Bem, vamos entender agora então o que é o plano de auditoria. O plano de auditoria é mais detalhado que a estratégia global, visto que inclui a natureza, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, que é a época, e a extensão, ou seja, o volume de atividades que eu vou fazer, a serem realizadas pelos membros da equipe. O planejamento desse procedimento de auditoria ocorre no decurso da auditoria, à medida que o plano
que é o auditor para o trabalho, é desenvolvido. Por exemplo, o planejamento dos procedimentos de avaliação de risco ocorre na fase inicial da auditoria. Entretanto, o planejamento da natureza, da época da extensão e procedimentos específicos adicionais de auditoria depende do resultado dessa avaliação de riscos, que é o que a gente vai ver o próximo ponto depois, que é riscos, tá? Além disso, o auditor pode iniciar a execução de procedimentos adicionais de auditoria para alguns tipos de operações, saldo de contas, divulgação, antes de planejar todos os procedimentos adicionais de auditoria. Um ponto importante quando a gente fala do planejamento é que tanto a estratégia global quanto o plano de auditoria, sempre que forem necessários, podem ser revisados. Eles devem ser sempre alterados sempre que necessário. Encontramos uma coisa nova que não estava planejada. Mudar. Então, tem sempre que ser pensado nisso. Um outro ponto importante: o auditor deve documentar a estratégia e o plano e as eventuais alterações significativas ocorridas na estratégia global da auditoria, ou o plano de auditoria durante os trabalhos de auditoria, e as razões dessa alteração. Lembra de questões de guarda e documentação? Aqui é a mesma coisa. Digamos que o auditor, o trabalho esse trabalho de auditoria, o CFC vai revisar. Se esse processo não tiver documentado, a estratégia, o plano e as suas revisões, quem for fazer essa análise não vai saber, tá certo? O auditor deve realizar as seguintes atividades antes de começar o trabalho de auditoria inicial: aplicar os procedimentos relativos à aceitação do cliente e do trabalho de auditoria específico, é uma norma específica disso, ele tem que fazer o aceite, e entrar em contato com o auditor antecessor, caso haja mudança de auditores, de acordo com os requisitos éticos pertinentes. Lembra que o auditor antecessor só pode passar a informação ao atual se a empresa autorizar por escrito. Para esse processo de planejamento, alguns pontos são importantes que o auditor tenha conhecimento de como é a estrutura da organização, para que ele possa planejar e efetuar o trabalho. Exemplos: na área financeira, comportamento do fluxo de caixa, se as operações da empresa estão gerando recursos, quem são os principais credores, encargos financeiros, possíveis problemas de liquidez, se os fornecedores estão pagando em dias, estão sendo pagos em dias, se existe conta de clientes em atraso. Todos esses aspectos financeiros impactam a organização e isso muitas vezes pode levar a empresa a fazer coisas não corretas às vezes. E sobre o aspecto contábil, alguns pontos são princípios contábeis adotados, se tem uniformidade entre um exercício e outro, por exemplo, esse ano eu vou apurar meus estoques por PEPs, no ano seguinte maneira ponderada, no outro por PEPs, não tem padrão dos princípios, dos padrões atualizados. Outro ponto: quando as demonstrações contábeis estarão prontas, se a análise das contas estão sendo preparadas regularmente ao longo do ano, ou se eu faço deixo só tudo no final do ano, se foram estar sendo tomadas providências para corrigir irregularidades ou erros identificados nas análises das contas. Então, eu tenho que ficar, o auditor, no seu planejamento, tem que estar atento a problemas na área financeira e na área contábil, porque isso vai impactar todo o seu processo de trabalho, ou seja, quais são os testes que eles vão fazer, qual o risco ele vai assumir, né? Então, é importante no planejamento ter conhecimento da organização. Conforme a gente já discutiu lá quando a gente foi discutir a carreira de auditoria, a gente falou que dos problemas da sobrecarga de trabalho, que é principalmente na época do final do ano para o início do ano, né? Então, no processo de planejamento, alguns pontos são importantes, né? Então, no Brasil e em vários países, a maioria das empresas encerra seu exercício social em dezembro de cada ano, de forma a compatibilizar com o ano para fins de apuração de impostos sobre o lucro. Esse fato ocasiona acúmulo de serviços nas firmas de auditoria externa nos 3 meses seguintes a dezembro. Então, normalmente é dezembro, janeiro, fevereiro é o principal impacto. Enquanto em outros meses, o pessoal está ocioso. Para contornar esse problema, os auditores executam, sempre que possível, o maior volume de serviço de auditoria nas visitas preliminares. Eu posso fazer alguns tipos de testes e ir já testando algumas coisas preliminarmente, tá? Isso funciona sempre quando tem contratos mais longos, né? Porque eu posso já ir acompanhando de um ano para o outro, né? Cabe destacar que existem outros motivos para maior concentração de serviços e visitas preliminares. Detectar problemas de imediato, evitar esforço físico e mental muito grande dos auditores nos meses de janeiro a março, evitar horas extras nesses meses também, dar mais atenção à empresa auditada. Então, tem vários motivos para você tentar começar
diluir um pouquinho as horas e não concentrar ela no final. Vai ser importante para a gente pensar no planejamento as horas que vão ser trabalhadas. Nessas análises prévias que vão ser feitas pelo auditor, alguma das áreas que ele pode efetuar serviços preliminarmente levantamento e avaliação do sistema de controle interno, que ele é base para tudo que a gente vai ver para frente, revisão analítica das demonstrações contábeis intermediárias, teste de receitas acumuladas até a visita preliminar, ou seja, eu posso testar as receitas até agora. Então, eu estou fazendo preliminarmente em julho. Tu vai lá, dia 4 de julho, eu quero ver até dia 30 de junho. Eu posso já testar se aquelas informações até junho têm algum problema ou não. Né? Então, eu posso fazer alguns testes prévios. Testes de compras, na mesma linha, né, de matérias-primas, de bens mobilizados, também até aquele período, então efetuado até a data preliminar, testes de depreciação, amortização e exaustões registradas no período, resumo de atas. Então eu posso fazer uma série de testes do início do ano até aquele período que eu fiz a visita preliminar. Isso ajuda a já ver se há problemas para quando chegar no final do ano. Cumpre ressaltar que, por ocasião da visita preliminar, o auditor externo pode executar também a auditoria do saldo de contas do balanço. Entretanto, esse fato dependerá do grau de confiança que possa depositar no sistema de controle interno da empresa. Um ponto importante aqui, cabe informar que as demonstrações financeiras trimestrais das companhias abertas, que elas têm que fazer os ITR, que são as trimestrais, já viram isso em alguma disciplina de contabilidade, tá? São a de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro, são objeto de revisão pelos auditores independentes em função da exigência da CVM. Então, empresas que auditam empresas de capital aberto, então elas acabam tendo trabalho durante o ano inteiro. Então, ele vai fazendo essas trimestrais, então o trabalho da auditoria já vai sendo efetuado. Então, facilita um pouquinho depois no final do ano. Eu trouxe aqui uma planilha de exemplo de cálculo de volume de horas, está muito relacionado com plano de auditoria, né? Então, isso aqui é de um tipo de organização que tem 4 tipos de categorias: assistente, sênior, gerente, sócio, né? Que é as letras A, S, G e S de novo, né? Tem 2 S's. Essa planilha aqui, então, por exemplo, tem contagem de caixa. Durante o ano, eu vou precisar de 5 horas com sênior, 10 com assistente, totalizando 15. E não tem no final. Não tem mais depois no final, porque não vai ser as revisões. Deixa eu pegar uma aqui que tenha revisões. Por exemplo, aqui, depreciação. Eu tenho 5 horas com assistente durante o ano e mais 5 horas depois no final, com assistente, totalizando 10 horas, tá certo? Alguns pontos você vai precisar mais de sócio, outras de gerentes, outras de sêniors, tá certo? Então, isso aqui eu não sei qual a validade dessa informação, mas é só um exemplo de coisas que eu vou ter que fazer, tá? Por exemplo, de preliminares e depois finais, tá certo? Como é que eu vou estimar horas durante o ano? E esse tipo de informação serve depois até para o slide seguinte aqui, que é a questão do orçamento. Deixa eu pular aqui para o próximo aqui. Então, naquela planilha anterior, a gente viu quantas horas eu precisava para cada atividade entre assistente, sênior, gerente e sócio. E lá no final da planilha, lá embaixo, eu tinha o total de horas, que deu 10 para sócio, 25 para gerente, 135 para sênior e 180 para assistente. E aqui tem o custo de cada um. 32, 25, 29, 60, tá certo? Aqui nada mais é que uma média ponderada, né, que eu vou calcular, de valor de 5.400, tem que ter mais 10% de valor do escritório, que é um custo fixo, provavelmente, tá certo? 6.045, mais margem de lucro, overhead, de 20%, preço total 7.254. Lógico que aqui não está deslocamentos, por exemplo, né? Está só o valor da hora de trabalho, não tem deslocamentos. Mas isso aqui é só um exemplo que é importante, por isso que eu preciso de um planejamento e de um plano para saber quantas horas vou trabalhar e, consequentemente, saber quanto vai custar o serviço. Bem, vamos ver agora então como é que é essa questão do planejamento, da visão dos auditores. Lembrando aqui que são sócios, né? Então ajuda um pouquinho a colocar mais informações do processo de planejamento.
você planeja, a única coisa certa é que nem tudo vai sair da forma que você planejou. Então, respondendo a sua pergunta, precisa sim ser feito e revisto. Na nossa metodologia, o planejamento, o planejamento é uma etapa inicial, você não começa sem ele, porque senão você vai sair com um monte de pessoas da equipe desorientadas, então começa aí com uma reunião para definir o que é importante em cada um dos clientes, né? E, e tudo funciona com base nas informações financeiras que estão lá descritas e também outras fontes de informação que você tem para fazer o planejamento. Que outras formas? Formulário de referência, uma leitura, etc., para você planejar o trabalho. Na nossa metodologia, a etapa de planejamento tem uma reunião que é obrigatória, está nos work papers, que é onde você define, então, tem lá algumas documentações importantes, quais são os riscos importantes do cliente, qual é a materialidade, como foi calculada, qual é a época que você em que época você vai fazer as circularizações, se a circularização, qual é a base da sua circularização, exemplo, vou circularizar 100% dos bancos. Mas clientes não dá para circularizar 100%, qual é a base que você vai usar para selecionar? Vamos usar essa base e tal. Quem são os principais revisores das principais áreas, enfim, tudo isso é documentado e tem que participar a equipe toda, incluindo os especialistas, dessa reunião. Aí depois a gente tem uma outra que é obrigatória ficar nos papéis, que é uma revisão. Após você fazer a etapa de teste de controles internos, você revisa e reavalia o que deu certo e o que deu errado naquilo que você testou, né? Porque quando você imagina um cliente de primeiro ano, você parte do pressuposto que ele tem bons controles internos, etc., mas depois os testes podem te mostrar que não, e você vai ter que fazer uma adaptação na forma de testar algumas contas. Eu falo, muita mudança não tem, tá? Porque aí vai um pouco da experiência da equipe. Eu falo assim, como eu comentei, eu tenho mais de 17 anos de auditoria, eu tenho um gerente que trabalha comigo também, um gerente tem mais de 10 anos de auditoria, eu tenho um encarregado, geralmente, que conhece o ramo das empresas que a gente está auditando. Então, os grupos de conta, você já sabe onde tem o risco e mais ou menos o que tem que ser feito. Mas não que não aconteça alguma mudança drástica no meio do caminho de uma auditoria. Mas o planejamento, normalmente, não se tem uma mudança muito drástica no decorrer do trabalho. Porque você vai pegar as informações, que os balanços, as atas, você já faz uma análise prévia. No planejamento, você já senta junto com o cliente, faz um bate-papo com ele, um entendimento da evolução do ano. Hoje, muito diferente de quando eu entrei na auditoria, hoje os clientes têm os auditores como parceiros, não é mais aquele cara chato que chega para ferrar, não. E hoje os contadores aprenderam isso, que eles podem utilizar muito da gente, porque o dono é muito mais ousado que o contador. E o que vende, o santo de casa não faz milagre, né? Então, nessa parceria junto com os contadores, a gente consegue forçar mais do que os próprios contadores e auxiliando eles nessa mudança, entendeu? Tá? E o processo de planejamento é mais fácil quando você tem empresas que são contínuas do que aquelas que são pontuais, não é isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque você já tem todo o histórico, você já sabe o grupo, você já sabe como trabalham os contadores, você já sabe como é o perfil dos administradores. Então tem toda essa questão do conhecimento, ajuda bastante também. Olha, normalmente, né, eu não diria que muda muita coisa de uma Big Four, né, porque as normas são as mesmas. O que a gente tem é uma simplicidade na documentação dos trabalhos, porque talvez alguns dos seus alunos aí que estejam assistindo a aula sejam auditores, né?
e eles vão poder confirmar o que eu estou falando. O trabalho de auditoria, você demora 1 hora para fazer e 2 horas para documentar, porque tudo precisa estar muito bem escrito, né, ao ponto de um outro auditor experiente conseguir ler, né, e já entender o que foi feito. Então, há um cuidado muito grande em relação à documentação. Então, que a gente tem uma simplicidade de documentação. Então, a gente, normalmente, né, isso eu sei porque eu sempre converso com colegas, a grande maioria das empresas de auditoria menores, né, a maioria não trabalha com sistemas de documentação complexo, a grande maioria documenta seus papéis de trabalho em Excel, Word, utiliza muito o Office, né? Enquanto as empresas de auditoria maiores, elas já têm sistemas mais complexos, próprios, muitas vezes, né? Que tem ali até por segurança, como as equipes também são grandes, né? E, enfim, a estrutura delas é maior, há necessidade de um sistema mais robusto. E esses sistemas, muitas vezes, eles acabam demandam bastante tempo para serem preenchidos todos os requisitos. Numa empresa de auditoria menor, a documentação ela é mais simples, né? Então, você, por exemplo, vai fazer uma ata, vai documentar ali as estratégias de auditoria, você faz uma ata ali, você vai descrevendo os principais aspectos, né? Materialidade, risco, resposta ao risco, principais pontos daquele cliente, de uma forma mais simples, né? Às vezes, num documento, numa empresa pequena, a gente documenta ali 10 assuntos, né? Enquanto se a gente fosse documentar isso num sistema mais complexo de uma empresa grande, a gente teria que responder a um questionário, às vezes, tão grande, tão amplo, né? Que você demoraria ali 3, 4, 5 vezes o mesmo tempo. Então, a simplicidade na documentação, ela é bem mais simples, é bem maior a simplicidade. Acho que essa é a grande diferença. Bem, a gente agora vai começar a ver a norma NBC-TA 315, que é a norma de avaliação de risco. Ou seja, vou fazer uma auditoria de demonstrações contábeis e todo o processo contábil da organização tem uma série de riscos, né, as operações da empresa. E eu tenho que avaliar esses riscos para mitigar os problemas que eles podem gerar. Então, essa norma trata da responsabilidade do auditor na identificação e avaliação de riscos e distorções relevantes nas demonstrações por meio do entendimento da entidade, do seu ambiente, inclusive do controle interno da entidade. Então, observando a organização, como são os seus processos de controle, os processos, operações, os seus modelos de controle interno, e isso, nesse sentido, eu vou avaliar meu risco. Então, olha, se o controle interno que estou avaliando é muito ruim, muito fraco, incipiente, meu risco vai aumentar. Se o meu risco vai aumentar, eu tenho que pensar melhor como é que vai ser feito o meu trabalho. O objetivo do auditor é identificar e avaliar os riscos de distorção relevantes, independentemente se causados por fraude ou erro. De novo, a auditoria não está preocupada em buscar fraude, né? O processo eu não posso ter distorções. Se as distorções tiverem, não importa se elas são por fraudes ou erro. Nos níveis de demonstrações contábeis, afirmações por meio do entendimento da entidade e seu ambiente, inclusive do controle interno da entidade, proporcionando assim uma base para o planejamento e implementação de respostas ao risco identificado das distorções relevantes. Então, nessa lógica, olha, para o meu planejamento, as coisas, vocês vão começar a observar, elas dependem uma da outra, tá? Para que eu possa fazer o meu planejamento, eu preciso ter avaliação do risco, porque se o risco for alto, o meu planejamento vai envolver mais testes. Qual vai ser a minha resposta ao risco? Que testes a mais que eu vou fazer? Que operações que eu vou avaliar? Então, ela acaba sendo uma consequência do outro. Bem, então, o processo para fazer essa avaliação do risco da entidade, que o auditor vai ter que fazer, o auditor deve buscar entender se a entidade tem processos para identificar riscos de negócios relevantes que afetam as demonstrações. Lembra quando a gente discutiu fraudes? Lá mostrava muitos estudos que um dos grandes problemas que as empresas têm fraudes é porque elas não avaliam seus riscos, nem gerais, nem específicos. Tá certo? Então, se uma organização não tem avaliação dos quais riscos que ela pode sofrer, ela já começa a ter problemas por aí. Então, aumenta os riscos do auditor que haja distorções relevantes.
Estimar a significância dos riscos, avaliar a probabilidade de sua ocorrência e decidir sobre ações em resposta a esses riscos. Esse aí a gente chegou a discutir isso na questão de fraudes, né? Eu tenho que avaliar esses riscos, avaliar qual é o impacto e qual a probabilidade. Tá? Então eu tenho que avaliar quais são esses riscos, quais são as probabilidades, e quais são os impactos, tá certo? Então o auditor precisa ver se a organização tem isso, olhar essa documentação, tá certo? Para poder trabalhar melhor o seu planejamento depois, consequentemente. Existem algumas condições especiais não, situações em que as empresas podem estar envolvidas dentro do seu contexto de negócio, que podem ser exemplos de situações que aumentam os riscos das suas operações e, consequentemente, os riscos de impacto nas demonstrações. Alguns exemplos disso, por exemplo, operações em regiões economicamente instáveis, como, por exemplo, países com desvalorização significativa de moeda ou economias altamente inflacionárias. Por exemplo, imagine que você tem uma empresa aqui no Brasil que tem operações também na Venezuela. Então, as informações, os dados contábeis da operação na unidade da Venezuela podem ter problemas, tá certo? Porque é um país com problemas econômicos, problemas políticos, alta desvalorização. Outro ponto, operações expostas em mercados voláteis, como por exemplo mercados futuros. Operações sujeitas a um alto grau de regulamentação complexa, então setores que têm muita regulamentação. Assuntos de continuidade de negócio, liquidez, incluindo perda de clientes significativos. A gente vai discutir no ciclo seguinte um pouco desse negócio da continuidade. Limitações na disponibilidade de capital e crédito. Estou precisando de dinheiro, mas imagine agora, estamos nesse momento de Covid, a empresa está precisando de crédito para pagar funcionários que diminuem o seu rendimento, o seu faturamento, e aí ninguém está querendo emprestar dinheiro, e ninguém quer emprestar para mim, e aí? Mudança no setor de atividade em que a entidade opera. O setor passa por mudanças e eu não estou conseguindo acompanhar, então isso pode ser alguns exemplos também de situações. Tem mais algumas. Outros exemplos que a gente pode ter são mudança na entidade, como grandes aquisições e reorganizações, bem como outros eventos não usuais. Então, se a empresa passou por um processo de fusão, reorganização societária, então isso pode ocorrer riscos, situações que podem influenciar resultados. Entidade ou segmento de negócio com probabilidade de serem vendidos. Então, eu talvez seja vendido, então, para mostrar resultado, eu posso fazer coisas não convencionais, e isso é um risco para a auditoria. Existência de alianças e empreendimentos com controle compartilhado, joint ventures, por exemplo. Transações significativas com partes relacionadas. Lembra lá o caso da Enron, as fraudes foram por partes relacionadas. Então, se tem muitas operações com partes relacionadas, pode ser para esconder operações, então eu tenho que ficar atento. Falta de pessoal com habilidade adequada em contabilidade e demonstrações contábeis. A gente viu um pouquinho nas entrevistas com os auditores que os contadores sempre procuram muita base para eles, para ajudar eles. Então, mas nem sempre as organizações têm pessoas habilitadas, né? Mudança de pessoal-chave, incluindo saída de executivo-chave, deficiência de controles internos, especialmente as não contempladas pela administração. Então, isso é meio óbvio, né? Se tem deficiências de controle interno, consequentemente eu posso ter aspectos negativos. Então, são exemplos de situações que eu posso utilizar na avaliação de risco. Tem mais algumas situações também que eu possa ter, eventos que podem indicar situações. Quantidade significativa de transações não rotineiras e não sistemáticas, incluindo transações com companhias ligadas e transações de grande valor no final do período. Ou seja, no final do período eu faço acontecer grandes vendas, que pode ser que depois sejam canceladas, mas por resultado desse ano seriam positivas para a organização. Transações são registradas com base na intenção da administração, por exemplo, refinanciamento de dívidas, ativos a serem vendidos e classificação de títulos negociáveis. Outra, aplicação de novas normas contábeis. Trocou as normas, gente, é risco. Eu posso ter não compreensão de normas. Então, sempre que tem mudança de normas que afetam a companhia, né? Então, a gente mudou muito recentemente algumas normas. Então, se aquela norma que mudou afeta, tem grande impacto na organização, então isso é um risco também, porque ela pode ter interpretado incorretamente as normas. Outro ponto, mensuração dos contábeis que envolvam processos complexos. Outro, eventos ou transações que envolvam incertezas
significativa de mensuração, inclusive de estimativas contábeis, que eu não consigo estimar corretamente os valores. A gente vai discutir na aula que vem, no ciclo seguinte, ainda estimativas contábeis, tá? Litígio pendente ou obrigações contingentes, por exemplo, garantias de vendas, garantias financeiras, reparação ambiental, quando você tem litígios, tá? Essa parte também de contingentes a gente vai ver no último ciclo de aulas. Bem, vamos verificar agora os tipos de riscos que a gente pode ter na auditoria. Risco de distorção relevante. Esse risco é avaliado para determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos necessários para a obtenção de evidência e se existe algum erro, classificação incorreta nas transações e saldos ou nos sistemas de controle interno da companhia, que possa afetar as demonstrações. Essas evidências possibilitam ao auditor expressar uma opinião sobre as demonstrações. Então, é de que erros no processo de classificação e nos controles internos. Há dois tipos de riscos de distorções relevantes segundo a NBCTA 200. No nível geral das demonstrações e no nível da afirmação da classe de transações e saldos contábeis e divulgações. Vamos ver um pouquinho o que é isso. Então vamos entender os dois riscos que foram colocados para a gente avaliar. Eu posso ter risco no nível geral das demonstrações contábeis. Refere-se aos riscos que se relacionam às demonstrações contábeis como um todo e que afetam potencialmente muitas contas contábeis. Outro ponto, nível da afirmação para a classe de transações, saldos contábeis e divulgações. São riscos de distorções avaliados para determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria para a obtenção de evidências apropriadas e suficientes. O risco nível de afirmação consiste de dois riscos, o risco inerente e o risco de controle, que são os riscos da entidade e existem independentemente da auditoria. Então, esse aqui não é o risco de eu fazer uma atividade incorreta na auditoria, são riscos da própria organização. Vamos entender o que são eles. Vamos lá. O primeiro dos riscos, que a gente falou que era o risco de controle e o risco inerente, o risco inerente é inerente ao negócio, vamos dizer assim, é lógico ao negócio. Então, o risco inerente é a possibilidade de ocorrência de erros ou irregularidades relevantes antes de conhecer a eficácia do sistema de controle. Ele não tem nada a ver com o sistema de controle interno da empresa, é do negócio. Normalmente são relacionados com a atividade fim operacional da entidade. As circunstâncias externas que dão origem ao risco de negócio também podem influenciar o risco inerente. Por exemplo, o desenvolvimento tecnológico pode tornar obsoleto um produto específico, tornando assim o estoque mais suscetível à distorção em relação à superavaliação. Então, se uma tecnologia muda muito rápido, os produtos que estão em estoque, teoricamente, perdem muito valor de mercado. Então, talvez no estoque eles estejam superavaliados. Um outro exemplo são empresas exportadoras, que eu posso é inerente ao negócio, empresas exportadoras e importadoras, né, as duas coisas. Eu tenho variações de dólar, está vivendo agora essas variações malucas de dólar, e eu não sei o que pode acontecer com a organização, tá certo? Quando o dólar varia muito para cima ou para baixo. Pensa agora em empresas importadoras de vinho, por exemplo, os preços subiram muito, né? Então é um risco inerente ao negócio. Esse tipo de risco é grande nas tarefas simples e rotineiras, exemplificando o erro de execução de contagem, inventário, cálculos simples, rotineiros, como métodos de estoque, contagem de dinheiro e outros, tá certo? Então, ele pode estar inerente a várias atividades da organização, alguns com maior impacto, outros com menor impacto. Outro risco que o auditor precisa está avaliando para entender o risco de distorções, é o risco de controle, que lembrando que o risco inerente de controle é da própria organização, não é da auditoria. Esse risco depende da eficácia dos controles planejados e implementados pela administração da companhia, cujo objetivo é monitorar constantemente o grau de eficácia dos sistemas de controle interno da empresa, possibilitando verificar se o saldo de uma conta possa estar errado. O risco de controle é uma função da eficácia do desenho dos controles estabelecidos, da implementação e da manutenção do controle interno pela administração, no tratamento dos riscos identificados que ameaçam o cumprimento dos objetivos da entidade, que são relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis da entidade. Então,
o risco, o controle interno, só recordando, é responsabilidade da empresa que está sendo auditada. E não é só a implantação, mas o acompanhamento, tá certo? Então, tem uma área de auditoria interna. Então, se há muitas fraquezas nessa, tanto no modelo do controle quanto no acompanhamento, esse risco aumenta mais para o auditor. Então, o risco de que ele tenha informações incorretas é maior. Então, por isso que ele precisa avaliar esse risco de controle. Um outro risco que eu tenho que observar para avaliar o risco de auditoria é o risco de detecção. Esse é um risco relacionado ao trabalho da auditoria, não é da organização. Esse risco está relacionado diretamente à extensão e procedimentos adotados pelo auditor. Ocorre quando o auditor não detectar uma distorção relevante ou levá-lo a concluir pela sua inexistência devido à execução dos procedimentos inadequados. Então, é o risco do auditor aplicar incorretamente ou avaliar o tamanho incorretamente da amostra a ser trabalhada para dar informações incorretas. O risco de detecção se relaciona com a natureza, a época e a extensão dos procedimentos que são determinados pelo auditor para reduzir o risco da auditoria a um nível aceitável. O risco de detecção só pode ser reduzido, não eliminado, devido às limitações inerentes a uma auditoria. Portanto, sempre existirá risco de detecção. O que eu tenho que fazer é tentar fazer com que ele seja menor possível. Tá? O risco sempre vai existir. Lembra que a auditoria nada é 100%, tá certo? Bem, essa imagem aqui vai explicar bem para a gente, então, o que é o tal do risco de auditoria. O risco de auditoria é o conjunto do risco de detecção, que é ligado à atividade do auditor, e o risco de distorção relevante. Isso está relacionado à própria organização. Isso eu posso estar olhando esse risco de distorções no nível das demonstrações e no nível da afirmação da organização que está sendo auditada. Aquele que é inerente ao negócio e aquele que está relacionado ao controle interno. Cada organização faz cálculos, né? Cada um vai ter sua metodologia, não vem aqui o nosso cálculo aqui mostrar isso, mas a soma desses, eles vão fazendo modelagens matemáticas para determinar quais são o risco dele, baseado nas avaliações que eles têm do risco de detecção, o inerente e o de controle. E a partir disso é que ele vai determinar, por exemplo, tamanho de amostra, quanto ele aceita o risco, e mais um ponto que vai entrar junto nesse cálculo, que a gente vai ver daqui daqui a pouco, que é a questão da materialidade, que é até quanto ele aceita, né? Até que valores isso podem ser colocados. A gente vai ver daqui a pouquinho isso, tá bom? Bem, vamos ver um pouquinho agora aqui como que os auditores falam do risco e da resposta ao risco, né? Porque quando eu avalio o risco, eu preciso saber como é que eu vou responder a esse risco, né? Como é que eu trabalho para responder aos riscos. Então vamos ver um pouquinho o que os auditores falam sobre isso. De uma forma bem prática, né? Na hora que quando você está discutindo uma proposta com o cliente, está conhecendo o cliente, né? Ou seja, antes de você começar o trabalho, você tem algumas conversas com o cliente, né? Boas maneiras de se identificar risco é fazer uma análise das últimas demonstrações financeiras, se ele já foi auditado. E é um bate-papo mesmo, né? Perguntar que tipo de operação que é aquela, o que tem, como funciona, como registrou contabilmente, ou mesmo através do próprio balancete, né? Entender as operações, entender os principais contratos, e aí a gente vai, mediante indagações ali, a gente vai conhecendo que tipo de operação o cliente tem, ele vai respondendo como ele tratou aquele assunto contabilmente, e por ali você já consegue entender se tem pontos que são mais relevantes, né, tem um risco maior ou tem um risco menor. Por exemplo, se o cliente, ele opera tem muita operação com partes relacionadas, a gente já sabe que aquilo é um risco, né, porque operações com partes relacionadas tende a ser um assunto que pode ali estar envolvendo transações com valores diferentes, ou com condições diferentes que seriam tratadas com terceiros, né? Se um cliente opera com derivativos, eu já preciso entender que tipo de operação que ele faz, que pode ser que tenha operações ali
cuja apuração do valor justo às vezes é difícil de se efetuar, então há uma grande chance de ter um erro em relação a esse item. Então, dependendo da operação que o cliente vai reportando que ele tem, a gente vai fazendo essa avaliação de risco. Isso no antes, né? Quando começam os trabalhos, a gente vai checar se realmente esses riscos existem, mas obviamente que quando começa o trabalho a gente tem um volume de informação muito maior e pode ser que outros assuntos cheguem ao conhecimento, né? Então esse risco ele precisa ser, essa matriz de risco que a gente constrói lá no início dos trabalhos, ela precisa ser constantemente atualizada, né? É basicamente isso, à medida que você vai conhecendo o cliente, conhecendo as operações, você vai identificando se pode ali haver um risco ou não. Vamos por partes, então. Então, assim, tem riscos inerentes que quando... Nossa metodologia é assim, tá? Eu não sei o quanto está exatamente na norma, mas existem riscos inerentes. Vou te dar um exemplo. Falando do mercado de concessões que eu atuo. Você imagina que uma concessão, o negócio de concessão funciona o seguinte, ele tem a permissão pública para prestar aquele serviço em troca, usualmente, de investimentos a serem feitos que o poder público não conseguiu fazer. Então, assim, uma rodovia tem que fazer rodovias, tem que fazer duplicações, saneamento tem que expandir a rede de saneamento em determinados locais, são investimentos. Então, assim, é inerente a esse mercado, principalmente nas fases iniciais, que exista uma necessidade de investimento e CAPEX, seja aí na norma, seja ativo mobilizado, seja ativo intangível, de acordo com as classificações da norma, é muito elevado. Então, isso é inerente ao negócio. Essa é uma área de risco, com certeza, pelo próprio volume que isso tem. Falando dos mercados que eu atuo, ativo biológico é sempre, falando de usinas, dentre outros, é sempre um número muito elevado, e a forma de cálculo do ativo biológico envolve muita subjetividade. Então, assim, é sempre também uma área de risco. Pensa em risco, o que a visão nossa do risco é o que pode causar um erro relevante nas demonstrações financeiras, tá? Então, isso é inerente a negócios. Agora, cada empresa pode ter os seus riscos que você vai ter que analisar, e por isso que é muito importante na avaliação de risco a participação dos executivos mais experientes. Por exemplo, o coronavírus é um risco hoje. É algo que começou agora. Os clientes que eu fechei, por exemplo, os clientes que fecharam em dezembro, que eu acabei a auditoria, sei lá, até 10 de fevereiro, coronavírus não era nem assunto para a gente ali. Então, assim, é uma coisa nova. Mas ele pode ter um impacto significativo nos negócios, né? Assim, do ponto de vista que ele pode impactar a inadimplência, ele pode impactar por queda de faturamento, pode impactar a realização de um ativo, como, por exemplo, um IR diferido, pode dar... Ou seja, o impacto no negócio pode ser tão grande que ele derrube aí os negócios de uma tal maneira que possa até virar um problema de continuidade para a empresa, entendeu? Mas isso, como vocês têm acompanhado, cada ramo de negócio está sendo impactado de uma maneira. Turismo mais, aviação é outro que está muito impactado, enquanto, por exemplo, supermercados andam bem, quem vende máscara anda muito bem, obrigado, assim como quem vende álcool gel. Então, o impacto é diferente, mas você precisa ter em mente, o auditor precisa ter em mente e requerer também da administração que ele mostre uma análise dos impactos disso, entendeu? Nem sempre é preciso, nem sempre dá para se ver tudo, mas tudo na auditoria tem que estar documentado e tem que estar lá documentado qual foi as suas conclusões, mesmo que sejam baseados em dados ainda não são muito visíveis, né? Pode ser que uma empresa não tenha sido impactada tanto pelo coronavírus agora, mas se perdurar muito tempo essa paralisação, pode ser impactada no futuro.
Enfim, esse é um exemplo de risco. Você me perguntou, deu um exemplo... Resposta ao risco. Uma resposta ao risco. Então, a metodologia é toda muito linkada, né? Então, vamos pegar o primeiro exemplo que eu dei aqui, de que você identificou numa concessão que a área de CAPEX é uma área importante, tem risco. Então, você tem lá, vamos dizer, uma formulazinha de bolo, você vai testar, a metodologia requer que você teste X%, adições acima de tanto, faz isso, faz aquilo. Sempre quando você tem um risco, você precisa fazer procedimentos adicionais ao que é o standard, tá? na nossa norma. Então, você tem que traçar outros procedimentos aí para dar resposta a isso. Sei lá, imagine que você falou que o reconhecimento de receita por vendas fictícias, ou simplesmente as vendas não foram entregues no final do ano, são entregues só em janeiro, etc. Então, você faz, por exemplo, procedimentos de cut-offs em adição ao que seria o mínimo necessário a ter. Isso é uma resposta, é sempre um conjunto, e nunca é só um ou outro procedimento, é um conjunto de procedimentos que você faz a mais para responder, falar, olha, eu tinha esse risco, eu fiz isso, mais isso, fiz o que a norma pede, mais isso, para chegar à conclusão que, apesar de haver o risco, não teve ajuste na demonstração financeira. A auditoria, até no que você me passou aqui, não sei se a gente vai entrar no assunto, mas entra na questão da materialidade. Sobre a materialidade, tudo que extrapola a materialidade acaba sendo um risco, porque a gente entende que valores acima da materialidade distorcem a nossa opinião. Então, o trabalho, por não ser um trabalho de 100% de verificação, que a auditoria é feita por amostragem, a gente tem o risco que a gente entende, que é o risco do negócio e o risco de auditoria, e o risco específico de cada conta, de cada grupo de conta. Esses 3 riscos são como débito e crédito da contabilidade, é como o princípio da competência. Todo dia, toda hora, a gente trabalha com isso e avalia isso. Então, vamos supor, há uma empresa que está faturando 100 milhões por ano, só que ele está sendo tratado pelo lucro presumido. A gente sabe que está errado. Então, assim, é um risco fiscal. Então, essa é uma questão. Uma empresa que tem um estoque em poder de terceiros, que você não está tendo uma evidência da existência desse estoque muito claro. Então, você tem que fazer uma resposta adicional a esse risco que você identificou. Então, tem vários tipos de risco que a gente fala. O que eu me deparo mais hoje, tá, Cláudio? Aí não é nem a questão é o risco do cut-off, tá? Do cut-off. O cut-off, né? Que é a mudança, ainda mais com a mudança do pronunciamento contábil de receita, o registro da receita no final do ano. Muita gente quer bater meta. Então, vamos lá, emito várias coisas, aí no final de janeiro, o que a gente faz? Você cancela todas aquelas notas. Então, e isso tem muito. Então, hoje eu falo assim, qual que é uma resposta de risco? Qual que é o trabalho que eu tenho que fazer nessa questão? Não, eu pego uma evolução por mês, quanto que eu emito de notas por mês? Por exemplo, emito 30 notas por mês. Por que dezembro eu emiti 100 notas? Tem alguma particularidade? Então, vamos entender. Quais foram os produtos? Não, realmente, eu tenho a entrega desses produtos em janeiro, essa venda foi em janeiro, mas a competência não era, foi dezembro, mas a competência não deveria ser janeiro, para fazer o registro em janeiro. Então, o entendimento de cada tipo de risco é o que te determina a resposta de risco. Então, e qual que seria a resposta de risco? Até uma das perguntas aqui que você comentou, que seria o procedimento de observação. Ele é muito importante porque a observação te ajuda a entender o negócio. E o entendimento do negócio é onde você consegue desenhar respostas para os seus riscos mais específicas, que te demande menos tempo e seja mais eficiente a questão do teste
desse risco que você tenha. Bem, o último ponto que a gente vai ver aqui dessa primeira parte do ciclo 3 da auditoria é a materialidade no planejamento da execução da auditoria. Tem um autor aqui, o Longo, que fala que materialidade é definida pelos valores fixados pelo auditor, a fim de reduzir a probabilidade de que distorções não detectadas ou não corrigidas em conjunto excedam a materialidade das demonstrações como um todo. O conceito de materialidade é discutido na elaboração das demonstrações, considerando que as distorções são relevantes quando podem influenciar individualmente ou coletivamente nas decisões dos usuários. Além de que esses julgamentos são afetados pela natureza, a magnitude das distorções e são voltadas à necessidade dos grupos de usuários. Basicamente é o seguinte, olha, pode ser que eu tenha distorções, então tem um valor lá que eu encontrei, o saldo contábil, a empresa disse que o valor é 100 mil, e eu estou encontrando, sei lá, 150 mil, dá 50 mil de diferença. Só que o auditor vai definir até quando ele aceita distorções, até que valor. Ele vai ter uma base para isso, que pode ser faturamento, pode ser uma série de fatores. A gente vai ver um pouquinho agora aqui que os auditores falam, para explicar um pouquinho esse processo da materialidade. Materialidade é a espinha dorsal de todo o nosso trabalho. Se você errar aí, você erra na extensão de teste de todo o trabalho. Tá? Assim, e é fundamental isso, porque qualquer órgão regulador, os nossos revisores internos, revisão interna é um processo bastante sério também, e vem profissionais de outros países, enfim, para revisar, e tem todo ano. Se pega um erro em materialidade, acaba com o seu trabalho. Então, é um ponto importantíssimo. A materialidade nada mais é do que um parâmetro que você calcula com base naquelas demonstrações financeiras que você vai estar analisando, né? Ele geralmente é um percentual que pode ser calculado, por exemplo, com base no lucro antes dos impostos, mesmo o faturamento, ou pode ser com base até EBITDA, que não é uma mensuração contábil, né? Pode ser com base no ativo. Usualmente, é calculada com base em dados da demonstração do resultado. Então, eu falei aqui, lucro antes dos impostos, EBITDA, o faturamento, usualmente são usados com base nisso, mas porque ela é direcionada para aquilo que é importante para os acionistas e para os leitores das demonstrações financeiras, tá? Então, é feita uma análise do que é colocado no release ali para se definir isso. Mas pode ser outros bases, como, por exemplo, pode ser um percentual do patrimônio ou do ativo. Como você define se vai ser por alguma base do resultado ou outros? Imagine uma empresa startup, ou uma empresa que eu faço em Ribeirão, que comprou em outubro, ela é uma holding e comprou algumas empresas relevantes, tá? Mas só comprou em outubro. Então, o resultado que ela incorpora dessas empresas é muito pequeno, são 2 meses. Então, naquele momento, o resultado não era uma base adequada, tinha 2 meses. Então, assim, eu uso o ativo ou o patrimônio líquido da empresa como base da minha materialidade, porque muitas vezes o resultado não diz tanta coisa ainda, seja porque a empresa está começando, ou porque não usa sempre o lucro. Tem empresa que não tem lucro, não posso usar prejuízo. Então, é uma base julgamental que você usa para documentar a sua materialidade, e nós temos a nossa metodologia aqui, e todo o trabalho é feito em cima disso. Depois disso, muitas coisas derivam dessa materialidade. Então, se você for definir a circularização de clientes, há uma combinação de fatores como o quanto você confia nos controles internos, o tamanho da população, e a materialidade é uma das coisas que vão influenciar
o número de cartas que você vai enviar, por exemplo, tá? Então, tudo vai ser, todos os testes vão ser baseados nela. O que é a materialidade? Como que se mede a materialidade? Aí é outro método estatístico baseado na metodologia de cada uma das empresas de auditoria. Tá, cada uma tem a sua. Cada uma tem a sua. Normalmente, o que é? É um percentual sobre o faturamento, ou sobre o patrimônio líquido, ou sobre o lucro antes dos impostos, ou sobre o ativo total. Então, ele tem alguns critérios que ele determina, baseado no ramo de atividade e baseado no tamanho da companhia. O que é a materialidade? A materialidade é qualquer erro ou não conformidade abaixo desse valor que a gente determinou, não afeta a minha opinião. Então, se eu tenho uma materialidade de 10 milhões e eu tenho um erro de 9 milhões e meio, ele não afeta a minha opinião. Eu não preciso colocar uma menção no relatório falando que aquela conta está errada. Mas a materialidade é para cada tipo de conta, né? A conta estoque tem uma... eu ia chegar nesse ponto. Então, assim, a gente tem a geral e aí tem as materialidades específicas. Por exemplo, estoque tem materialidade específica, impostos tem materialidade específica. Imposto não tem materialidade, né? Porque, ainda mais no Brasil, pode ser na hora que faz multa, juro, de repente vira 100, né? A gente sabe disso. Então, estoque, por exemplo, a gente valida 100%. E até uma das perguntas que você colocou, depois vai entrar nela a questão dos testes com o sistema. Mas então, as contas específicas têm as contas esqueci a palavra. Oi, gente. São as contas significativas que a gente fala que tem materialidade específica, que é estoque, imobilizado, patrimônio líquido e impostos. Provisões também? Provisões. A provisões entra, mas é que assim, ela entra, por exemplo, uma provisão de estoque, sim, e ela segue a conta específica, ela é correlata à conta, ela não tem pelo menos na metodologia da Grant Thornton, ela não tem, provisão, eu tenho que usar uma metodologia específica.